Olá, meu nome é Ulisses Alves. Seja bem-vindo ao nosso curso de programação. Nesta aula sobre controle de versão com a ferramenta Git, eu irei te mostrar como você pode remover de sua área de trabalho os arquivos e diretórios não versionados pelo Git. Eu vou te mostrar quais comandos você deve executar e quais são os parâmetros que você pode usar em combinação com esses comandos. Eu estarei também demonstrando a execução de cada um desses comandos em um repositório Git real em minha máquina local, para que você possa assim ver na prática como cada um desses comandos funciona. Quando se trabalhando com versionamento de software, existem situações em que é necessário remover arquivos e diretórios que, apesar de estarem dentro do repositório de versionamento, não estão necessariamente sob controle de versão. Por exemplo, arquivos binários e diretórios temporários podem ser gerados dentro do diretório de seu projeto após ele ser compilado. Ou então, você pode estar no meio de uma tarefa de modificação de seu projeto em que havia sido necessário criar novas pastas ou arquivos. Porém, esses arquivos ou pastas já não mais serão necessários e devem agora ser removidos. Qualquer que seja o motivo, o Git dá a você os recursos necessários para fazer a devida remoção desses arquivos que não estão sob controle de versão. É sobre isso que vamos falar nesta aula. O primeiro passo na remoção de arquivos e diretórios não versionados é identificar quais são esses arquivos e diretórios. Isso pode ser conseguido facilmente executando-se o comando git status. Quando existirem arquivos ou diretórios não versionados em seu repositório local, o comando git status irá identificá-los como untracked files. Então, pessoal, para a gente verificar se existem arquivos ou pastas, arquivos ou diretórios não versionados no nosso repositório Git, ou seja, para a gente verificar se existem untracked files no nosso repositório, para a gente saber se a gente precisa excluir ou não, a gente pode executar o comando git status, como eu acabei de dizer. Então, vamos abrir aqui um projeto para a gente começar a demonstrar os exemplos. Eu tenho aqui um projeto que eu estou apresentando os nossos exemplos do Git aí. Vou dar um clear aqui para limpar nossa tela. Bom, então o que acontece? Eu tenho aqui esse projeto que está limpo, ele não tem nenhum arquivo não versionado no momento. A gente pode verificar isso utilizando o comando git status. O git ele vai dizer para a gente o seguinte, ele vai dizer que a gente está no branch, on branch, novo nome do seu branch atual. Esse aqui é o nome que eu dei para uma aula anterior aí, quando a gente estava renomeando os branches. Eu deixei ele com esse nome aí, com esse branch por enquanto, depois eu vou excluir ele. Tá? Ele fala para a gente em qual branch a gente está. E logo em seguida ele diz se tem algo para comitar, que ele está dizendo que não há nada para comitar, nothing to commit. E depois da vírgula ele diz working tree clean, a árvore de trabalho está limpa, certo? Não tem nenhuma alteração nem para comitar nem para adicionar. Agora, quando a gente tem arquivos não versionados, arquivos ou diretórios não versionados, quando a gente der o comando git status aqui, ele vai listar esses arquivos e pastas como untracked files. Vamos verificar isso na prática. A gente pode vir aqui, na pasta do nosso projeto e criar. Vamos criar uma pasta, Pasta temporária, por exemplo. E vamos criar um arquivo também. Arquivo X, um txt. Beleza? A gente tem aqui esses dois arquivos. Ou melhor, a gente tem aqui um arquivo e uma pasta temporária. Esse arquivo e esta pasta não estão sob controle de versão ainda. Eles estão aqui no nosso diretório do nosso projeto, porém eles não estão em controle de versão, a gente nem adicionou eles para o Git. Vamos também aqui adicionar dentro dessa pasta um arquivo, pode ser qualquer coisa, .txt, certo? E agora se a gente executar o comando git status novamente, ele vai listar para a gente, vai dizer o seguinte, untracked files, arquivos não versionados, vamos dizer assim, arquivos que não estão sob controle de versão, não estão sob a mira do Git aí, no seu trabalho de controle de versão, gerência de configuração com o Git. Então aqui ele vem e lista o arquivo
que não está versionado, né? Arquivo x.txt é o aqui na nossa raiz. E ele lista também o nome da pasta que não está sob controle de versão ainda também. Pasta temporária. Certo? Então é isso. Quando a gente dá um git status para a gente saber os arquivos e pastas que não estão versionados no momento, que não estão sob controle de versão, basta utilizar o comando git status e verificar os arquivos que são listados aqui pelo git como untracked files. Beleza? Vamos continuar lá na nossa explicação. Para remover esses arquivos e diretórios não versionados, o Git nos oferece o comando git clean. Segundo a documentação do Git, o comando git clean limpa a área de trabalho de forma recursiva, removendo arquivos que não estão sob controle de versão, a começar pelo diretório corrente no qual você se encontra no momento em que o comando é executado. Normalmente, como veremos mais adiante ainda nessa aula, somente arquivos desconhecidos pelo Git são removidos, mas se a opção "-x" for especificada, arquivos ignorados também são removidos. Isso pode ser útil, por exemplo, para se remover os arquivos gerados pela compilação ou pelo build do seu projeto. Vejamos agora quais são as opções ou parâmetros que nós podemos utilizar em conjunto com o comando git clean para removermos de nossas árvores de trabalho os arquivos e diretórios não versionados pelo Git. Se a variável de configuração clean.requireForce não estiver configurada como false no Git, o comando git clean irá emitir uma mensagem de erro e não irá remover os arquivos ou pastas não versionados. Caso você se depare com essa mensagem, e é muito provável de ocorrer, pois essa é a configuração padrão do Git, você precisará utilizar o parâmetro f ou force para forçar o Git a fazer a remoção dos arquivos e pastas não versionados, ignorando assim a variável de configuração clean.requireForce. Então, pessoal, supondo que a gente tem aqui em nossa árvore de trabalho um arquivo untracked, ou seja, um arquivo que não está sob controle de versão, e a gente deseja excluir esse arquivo, por exemplo, ele está aqui na nossa área, no nosso diretório do nosso projeto, certo? E esse arquivo ainda não está sob controle de versão e a gente quer remover ele. Se a gente executar o comando git clean, ele vai dar a mensagem de erro que a gente acabou de dizer. Fatal, clean.requireForce defaults to true and neither I and or f given, refusing to clean. O que ele está dizendo é que ocorreu um erro, né? Porque a variável clean.requireForce está setada como true. Ou seja, o clean ele requer que você force o comando para que dê certo. Então é para isso que serve esse primeiro parâmetro "-f". Essa opção "-f", ela vai ignorar essa variável de configuração do Git, clean.requireForce, e vai excluir os arquivos não versionados para a gente. Por exemplo, você viu que eu rodei aqui o git clean e ele deu a mensagem de erro e não fez nada, ele não excluiu o arquivo não versionado. Agora, se eu vier aqui executar o comando git clean e passar a opção F, ou seja, force, aí sim ele vai remover o arquivo, que ele até disse, ó, removing arquivo.txt, removendo o arquivo. Se a gente olhar lá agora na nossa pasta do nosso projeto, já não tem mais o arquivo não versionado. E se a gente der um status aqui agora, ele vai mostrar que a nossa árvore está limpa. A árvore de trabalho está limpa, não há nada para comitar. Ou seja, a gente limpou ela com o comando clean, o que excluiu o arquivo não versionado, o arquivo untracked, que a gente tinha anteriormente, sendo que foi necessário utilizar a opção F, né, a opção force, para remover o arquivo, efetivamente, devido à variável clean.requireForce estar configurada como true. Esse comando aqui, ele também pode ser executado como git clean --force. Teria o mesmo resultado que "-f". No caso, "-f" é como se fosse uma forma mais curta de você executar a opção force.
O nome da opção mesmo é force. E "-f" é como se fosse um atalho para você digitar mais rápido o mesmo comando. Certo? Então é para isso que serve a opção "-f", a opção force, para forçar o comando clean a excluir os arquivos, independentemente de qual valor esteja configurado na variável clean.requireForce. Beleza? Então vamos ver agora outra opção, a opção "-d". A opção ou parâmetro D instrui o Git a remover também os diretórios não versionados. O comando git clean remove por padrão apenas os arquivos não versionados, de forma que você precisa informar o parâmetro D caso deseje que os diretórios não versionados também sejam removidos. Para a gente demonstrar aqui a opção "-d" na prática, vamos criar aqui na nossa árvore do projeto uma pasta. Qualquer pasta, vamos chamar de teste. Dentro dessa pasta vamos colocar um arquivo qualquer também. E aqui fora, vamos colocar um arquivo. Vamos colocar um arquivo aqui qualquer. Arquivo não versionado. Certo? E agora, o que acontece? Se a gente vier aqui dar um git status, a gente vai verificar, o Git vai mostrar para a gente que nós temos esse arquivo e essa pasta não versionados, command tracked, né? Files. Para a gente remover arquivos não versionados, a gente já viu que basta executar o comando git clean. Só que tem um detalhe, se a gente executar o comando git clean aqui, mesmo me informando o parâmetro "-f", que a gente acabou de ver que ele força a exclusão, a remoção dos arquivos não versionados, a gente vai executar o comando e ele vai dizer aqui, ó, removem arquivo não versionado. Ele removeu apenas o arquivo. A pasta ele não removeu. Certo? Se a gente olhar aqui, não tem mais aquele arquivo, porém a pasta ainda está aqui. Ou seja, porque esse é o padrão do comando git clean. Ele remove apenas arquivos não versionados. Para você remover também os diretórios ou pastas não versionadas, você deve utilizar também a opção "-d". Quando você informa a opção "-d", ele vai excluir tanto arquivos como pastas não versionadas. Vamos rodar aqui. Beleza, ele removeu agora a nossa pasta não versionada. Certo? Mas se a gente tivesse aqui tanto a pasta como o arquivo, por exemplo, teste, aqui dentro dela um outro arquivo e aqui fora um arquivo. Se a gente vier aqui dar o git status, ele vai dizer que tem tanto o arquivo, né, quanto uma pasta não versionados. Aí o comando git clean, passando a opção "-d", ele vai remover os dois, vai remover tanto os arquivos quanto as pastas não versionadas. Viram? Removem arquivo, .txt, e removem test barra, ou seja, a pasta teste. Certo? Então é para isso que serve a opção "-d", para remover os nossos diretórios não versionados também, além dos arquivos não versionados. Agora, uma pequena dica aqui. Vamos voltar aqui mais uma vez aqui arquivos, só para mim dar um último exemplo aí concernente a essa opção. Teste também. Git status. A gente tem uma forma, por exemplo, a gente utilizou o comando git clean -f-d para remover tanto pastas como arquivos não versionados. Isso aqui vale para todos os comandos, tá? Mas eu já vou explicar para você nesse comando, que aí você já pode aplicar em todos os comandos do Git. Quando você tem mais de uma opção aqui no Git, você pode juntá-las como um único parâmetro que contém as duas opções. Ou seja, você vai pôr só um traço e as duas opções coladas uma na outra. Certo? Então, git clean -fd, tudo junto, é a mesma coisa que git clean -f-d separados. Que foi o comando que a gente executou aqui em cima. Git clean -f-d. Mas aqui você pode usar git clean -fd junto, que tem o mesmo efeito da opção
de quando você executa o comando, passando as opções separadas. Assim é mais compacto, certo? Git clean -fd e já remove, já executa o comando git clean com as duas opções informadas aqui, como se fosse um único parâmetro. Aqui em cima vai fazer a mesma coisa, git clean -f-d, só que você passou dois parâmetros, -f e -d. Ou seja, você digitou um traço a mais e um espaço a mais. Então dá uma pequena redução aí. É mais por questão de preferência pessoal mesmo. Aí o resultado não vai ter diferença nenhuma aí. Do ponto de vista do que você obtém, o resultado é o mesmo. Agora, do ponto de vista pessoal, vai do seu gosto aí. Se você prefere executar os comandos separados ou juntos, né, os parâmetros. Assim é mais compacto, assim é menos compacto, mas o resultado é o mesmo. Ok? Vamos então agora aprender aí sobre uma outra opção interessante, que é a opção N ou Dry Run. A opção N ou Dry Run não remove nada, apenas mostra o que seria feito caso o comando git clean fosse executado com os demais parâmetros informados. Então, pessoal, como acabei de dizer, a opção N ou Dry Run ela é uma opção interessante para que você faça uma revisão do comando git clean para que você veja se não vai remover nenhum arquivo aí indesejado. Às vezes você pode correr o risco, né, devido à opção git clean remover arquivos. É bom que você faça uma revisão antes para você ter certeza que não vai remover nenhum arquivo que você não queira que remova. Então a opção N ou Dry Run é muito útil nesses casos. Vamos voltar aqui ao nosso ambiente, então. Criar a mesma coisa aqui, uma pasta qualquer. Um arquivo dentro dessa pasta. E um arquivo fora dessa pasta também. E vamos voltar aqui para o Git. Vamos dar um git status primeiro. O git status, o comando git status mostra para a gente que nós temos dois itens, né, não versionados. Uma pasta, que é essa pasta aqui, pasta qualquer, e um arquivo, outro arquivo.txt. Tá, a gente pode utilizar o comando git clean aí, como a gente já viu desde o início dessa aula, para remover esses arquivos não versionados e pastas não versionadas. Tá, beleza, mas vamos dar um clear aqui. Mas e se eu quiser apenas saber o que o comando clean vai fazer antes de eu efetivamente rodar o comando git clean? Eu poderia executar o comando git clean -f -d, né? Porque aqui para remover diretórios também, e o F para forçar a remoção dos itens não versionados. E aqui no final eu passar o parâmetro N também, certo? Então veja o que ele deu duas mensagens aqui, mas só que dessa vez ele não removeu. Ele apenas disse que iria remover. Would remove. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, como eu passei o parâmetro N, o parâmetro N está falando o seguinte, olha, Git, eu estou pedindo para você rodar o Git clean, só que não é para você remover os arquivos, é só para você me mostrar quais arquivos seriam removidos ou qual o resultado esse comando teria caso eu executasse ele de forma efetiva, sem o parâmetro N. Ou seja, quando passa o parâmetro N, é só para você ter uma pré-visualização dos resultados, e sem o parâmetro N, ele executa mesmo e o resultado é o que ele está dizendo aqui que seria. Certo? Ele está dizendo para nós aqui que se a gente rodar o comando git clean -f-d, ele iria remover o arquivo, outro arquivo.txt, e iria remover também a pasta qualquer, que é o nome que a gente deu para a pasta. Certo? Tanto que se eu executei o comando git clean aqui, mas se a gente olhar lá, permanece, tá aqui, ó, os nossos arquivos e pastas não versionados, estão todos aqui, certo? Porque eu executei o comando com a opção -n. Essa opção -n, ela é um atalho, na verdade. A gente pode utilizar também a opção, né, -dry, -run. Certo? Vai dizer a mesma coisa. Ou seja, --dry run é o nome do parâmetro.
e "-n é um atalho para o parâmetro, certo? Git clean, quando se informando do parâmetro opção dry run, é equivalente à opção "n". É a mesma história de antes, né? A gente viu que a opção "-f" é um atalho para a opção force. Então, aqui da mesma forma, a opção "n" é um atalho para a opção dry run. Nesses casos, né, fica bem mais resumido você apenas dar um "-n" do que "-dry run". Só que dry run é muito mais legível do que "-n", certo? E "-force", "-force" também é muito mais legível do que apenas "-f". Porque "-f", o que é F? É arquivo, porque file em inglês é arquivo, então começa com F. Mas não tem nada a ver com arquivo isso aqui. Isso aqui é F de force, para forçar o comando. E esse N aqui, veja que o N nem é uma inicial do nome do parâmetro, né? Dry run. Apenas convencionou-se que "-n" fosse o atalho ou forma minimizada, diminuída, reduzida, né, do parâmetro dry run. Mas novamente o resultado dos dois comandos é exatamente o mesmo, como você pode verificar aqui. Ou seja, eu executei o comando então git clean -f-d e passei o parâmetro "-n, então o Git me respondeu que iria remover esse arquivo e essa pasta. Certo? A opção "-n", reforçando aí, ela diz para o Git não executar o comando, apenas me dizer qual seria o resultado. Aí você pega, tá, é isso mesmo que eu quero fazer, Git, pode remover. Então você vem, remove, tira o parâmetro "-n e roda o comando, então agora git clean -f-d, por exemplo. Né? E aí ele vai remover de fato, ó, removing outro arquivo.txt. Aqui ele disse que iria remover, porque a gente passou o parâmetro "-n". Já aqui ele disse que está removendo, e agora já removeu, por sinal, porque não deu nenhuma mensagem de erro. Então, aqui ele já removeu. Aqui ele também disse que iria remover a pasta qualquer, e aqui ele removeu a pasta qualquer. Se a gente olhar agora no nosso diretório, está limpo. Certo? Working tree clean. Entendeu? É interessante porque o comando git clean, ele limpa a árvore. Aí depois você executa ele com sucesso, ele vem e diz, se você der um git status, né? Working tree clean. Ou seja, aqui você limpou a árvore, aqui ele diz que a árvore ficou limpa depois de executar o comando. Beleza, pessoal? Então, só faltam 3 comandos para me apresentar. Vamos agora para o próximo, que é a opção "-q" ou "quiet". A opção "q" ou "quiet" faz a limpeza em modo silencioso, reportando apenas os erros, não informando, portanto, quais arquivos ou diretórios foram removidos com sucesso. Ou seja, se tudo ocorrer bem, nenhuma mensagem será apresentada pelo Git após finalizar o comando. Mas se algo der errado, o Git irá mostrar para você o erro que ocorreu. A opção X minúsculo instrui o comando git clean a remover também os arquivos e diretórios ignorados pelo Git. Quando se tem arquivos ignorados no Git, ele não considera esses arquivos como arquivos não versionados, né? Porque eles são ignorados. Ou seja, se a gente tiver um arquivo na nossa árvore de trabalho que seja ignorado pelo Git, se a gente vier aqui e der um git status, ele não vai listar nosso arquivo como um untracked file. E por esse motivo, se a gente executar o comando git clean, ele não vai remover os arquivos ignorados pelo Git. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, aqui eu tenho o arquivo gitignore e dentro dele eu estou ignorando os arquivos com extensão XYZ. Isso aqui poderia ser uma extensão real, eu estou pondo XYZ aqui só de exemplo. Poderia ser .exe ou .dll. Qualquer extensão de arquivo que você quisesse ignorar aí no seu versionamento, você poderia pôr aqui, por exemplo, arquivo temporário, .temp, qualquer coisa do tipo. Então, vamos criar um arquivo aqui com extensão XYZ, teste.xyz. Veja bem, a gente adicionou esse arquivo aqui na área do nosso projeto, na pasta, no diretório do nosso projeto. Porém, se a gente voltar aqui no Git e der um git status,
ele nem fala nada sobre aquele arquivo. Ele não considera aquele arquivo como um arquivo não versionado, um untracked file. Por quê? Porque o arquivo está ignorado pelo Git. Certo? Tanto que se a gente vier aqui criar um outro arquivo, .txt, devido à extensão txt não ser ignorada pelo Git, ele vai considerar esse arquivo aí como um untracked file. Ele considera que só tem um arquivo txt aqui como um untracked file. Ele não considera os arquivos ignorados aqui. Então, se eu vier aqui e executar o comando git clean, ele vai excluir apenas o arquivo txt, ou seja, o arquivo não ignorado. Olha lá, removendo outro .txt. Ele não removeu o nosso arquivo cuja extensão aqui é ignorada pelo Git. Beleza? Então, o que a gente faz nesses casos? Se você quiser que o comando git clean remova, além de remover os arquivos não versionados, ele também remova os arquivos ignorados pelo Git, você pode usar a opção que a gente acabou de descrever, a opção "-x" minúsculo. Por exemplo, se a gente executasse aqui o comando git clean -f -x, vamos pôr um "-n" aqui, só para ele dizer para a gente o que esse comando aqui de trás vai executar. Ele vai falar o seguinte: olha lá, iria remover blá blá.txt, o arquivo não versionado, e iria remover também o arquivo ignorado. Beleza? Mas se a gente tira a opção x minúsculo, ele iria remover apenas o arquivo que não é ignorado, o arquivo não versionado não ignorado. Então a gente pode vir aqui e executar a opção git clean -f para forçar, né, e -x para que remova tanto os arquivos não versionados como também os arquivos ignorados pelo Git. Beleza, git clean -f -x, ele, devido a ter passado a opção "-x", minúsculo, né, ele removeu também o arquivo teste.xyz que está ignorado pelo Git, que estava, né, ou melhor, está. Beleza? Então é para isso que serve a opção "-x" minúsculo. É para que o Git remova também os arquivos ignorados juntamente com os arquivos e diretórios não versionados. Agora, para finalizar essa aula, a gente vai falar sobre o último parâmetro, que é um parâmetro muito parecido com esse "-x, só que ele age um pouco diferente. É bem semelhante, mas é ligeiramente diferente o comportamento dele. E é o parâmetro ou opção "-x" maiúsculo. A opção x maiúsculo instrui o comando git clean a remover apenas os arquivos ignorados pelo Git e a não excluir nenhum dos demais arquivos e pastas não versionados. Então, por fim, pessoal, a última opção que a gente vai demonstrar aqui agora é a opção x maiúsculo, que, como eu acabei de dizer, ela instrui o comando git clean a remover apenas os arquivos ignorados pelo Git e não vai remover nenhum outro arquivo nem pasta, mesmo que não esteja versionado. Ele não remove os arquivos não versionados, ele remove apenas os arquivos ignorados pelo Git. Para a gente demonstrar, vamos criar aqui mais uma vez um arquivo ignorado. A gente tem aqui o arquivo git ignore. Certo? Nós temos aqui o arquivo git ignore, que está ignorando os arquivos com extensão de xyz. Então vamos criar aqui um novo arquivo. Um novo arquivo que vai ficar ignorado. Vamos chamar de arquivo ignorado, né? .xyz. Devido à extensão dele ser a mesma que está listando aqui no arquivo git ignore, ele vai ignorar esse arquivo. O Git está ignorando esse arquivo. E vamos criar aqui também um arquivo não ignorado. Vamos chamar ele de arquivo não ignorado.txt. Então nós temos aqui um arquivo não ignorado e um arquivo ignorado. Agora vamos vir aqui no Git. Se a gente der um git status, ele vai dizer que o arquivo não ignorado, né, ele é um arquivo untracked.
E normalmente, se a gente executasse o comando git clean, ele removeria esse arquivo. Só que a gente vai usar aqui o seguinte, git clean, a gente vai usar a opção "-x maiúsculo". Vamos dar a opção N também, para ele dizer o que faria. Viu? Ele disse que iria remover o arquivo ignorado.xyz. Certo? Ao passo que a diferença é essa. No caso do x minúsculo, ele remove tanto os arquivos ignorados quanto os não ignorados, certo? Ele iria remover tanto o arquivo ignorado quanto o arquivo não ignorado. Já a opção com x maiúsculo, ele remove apenas os arquivos ignorados. E se não fosse passado nenhuma das opções x, ele removeria apenas o arquivo ignorado. Ou melhor, apenas o arquivo não ignorado, né? Então vamos lá, vamos executar o comando git clean -f-x maiúsculo, sem a opção N aqui. Beleza, ele removeu o arquivo ignorado.xyz. E aqui não tem mais arquivo ignorado, só ficou o arquivo que não está ignorado pelo Git. É isso aí, pessoal. Gostou dessa aula? Então curta esse vídeo e se inscreva em nosso canal para acompanhar mais aulas de programação como essa. Obrigado por assistir este vídeo. Estarei te aguardando em nossa próxima aula. Até lá!